A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da nossa aula. A nossa revista tem como tema a sabedoria de Provérbios como estilo de vida. E a lição deste domingo é a lição de número 9, que tem por tema Cuidado com essas 7 atitudes. Ela está baseado em Provérbios 8:13, que é o nosso texto-chave, que diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8, verso de número 13. A nossa lição, ela tem como objetivo, primeiro, saber as 7 coisas que o Senhor odeia em Provérbios. Segundo, relacionar essas 7 coisas com a vida, afastando-se desses males. E, por fim, entender que, pela graça de Deus, podemos melhorar. A nossa leitura, ela está baseada em Provérbios 6, do 16 ao 9, que diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu gosto de todo subsídio, antes de adentrarmos na aula e propriamente na lição, gosto de fazer alguns comentários específicos a nós, professores. E hoje eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a utilização da revista em sala de aula. A nossa revista, ela é um apoio e ela é um suporte, tanto para nós professores, como também para os alunos. Na verdade, a revista ela tem como objetivo ser uma direção e uma síntese sobre determinado assunto. Isso significa que na nossa lição não está abarcado todo o conhecimento sobre o assunto. Se faz necessário, então, que os nossos alunos, que os jovens, eles leiam a revista durante a semana e leiam antes da aula. O ideal seria que os jovens chegassem no domingo pela manhã já tendo lido a lição e sabendo qual é o tema da lição. No entanto, nós sabemos que isso não é a realidade, né? Não sejamos ingênuos. Por isso, irmãos, é importante nós utilizarmos a revista durante a aula, né? Não simplesmente utilizarmos a revista como apenas o nosso suporte, apenas como nosso apoio de estudo e chegarmos diante da sala de aula sem trabalharmos a revista. Não. Como nós sabemos que os jovens, que os alunos, eles muitas vezes não vão ter lido a lição durante a semana, não vão ter lido a lição em sua casa, então se faz necessário sim nós utilizarmos a revista e a lição durante a aula. Por quê? Porque é importante nós mostrarmos a relevância da revista. Mostrarmos que aqui na revista estão sintetizados o conhecimento que nós precisamos aprender e que eles precisam aprender. Então, quando nós utilizamos a revista durante a nossa aula, quando nós utilizamos a revista juntamente com eles, nós mostramos que a revista ela se faz relevante. E aqueles alunos que, por acaso, não compraram a revista, eles vão começar a entender a importância de se ter a revista. E quando todos os alunos ali têm a revista e nós vamos utilizando a revista, isto facilita a apreensão dos alunos. Isso facilita a comunicação, tanto nossa, do professor, para com o aluno. Por isso que é importante, eu sugiro que os irmãos, que os professores sempre estejam utilizando
a revista em sala de aula. Porém, irmãos, é importante aqui, cabe salientar, que nós precisamos tomar cuidado com o uso da revista em sala de aula. É importante usar a revista em sala de aula? É claro, acabei de falar que sim. Porém, se faz necessário utilizar a revista de forma inteligente. Para quê? Para que a aula ela se torne uma aula dinâmica. Porque muitas vezes nós podemos pegar a revista e lermos a revista inteira com os alunos. Só que isso se torna um problema quando nós pegamos aqui a revista e começamos a ler o objetivo, depois a gente vai para a leitura bíblica, aí depois a gente pede para alguém ler a introdução inteira, aí pedimos para outro aluno ler o tópico 1, e a gente vai fazendo aqueles pequenos comentários, e depois o outro aluno lê o tópico 2 inteiro. Isso é um problema porque a aula ela se torna menos dinâmica e quando fica muita leitura em uma aula, isso faz com que a aula se torne cansativa e facilita para a dispersão dos alunos. Por isso, eu sugiro para os irmãos aqui neste breve comentário sobre a utilização da revista em sala de aula, que à medida que você for estudar a sua revista, quando você pegar a sua revista na sua casa e você estiver lendo a revista, vai marcando nos tópicos os excertos, né? As pequenas frases que para você sintetizam aquele tópico, que para você realmente soam como importante. Para quê? Para que quando você estiver na sala de aula e diante dos alunos, você possa utilizar a revista se utilizando desses excertos, dessas frases que você já grifou. Então você pega lá o tópico 1 e você não lê o tópico 1 inteiro, mas você pede para um aluno ler apenas um parágrafo ou apenas aquela parte que você grifou que é importante. E a partir desta leitura rápida, deste pequeno excerto, você então introduz o seu comentário, introduz então uma dinâmica, introduz então uma questão para os alunos discutirem. Isso faz com que a aula ela se torne dinâmica. Isso faz com que a aula ela tenha um dinamismo e os alunos eles acabam não se dispersando facilmente e sempre estando atento à aula e ao ensinamento. Então eu começo aqui este breve comentário fazendo você pensar nessas questões, nessa questão da utilização da revista e de que forma que você pode utilizar a revista em sala de aula de forma dinâmica, né? De forma coerente, de forma com que faça com que a aula seja uma aula boa realmente, né? E sempre, irmãos, é importante, eu sempre trago aqui esses comentários porque isso nunca pode sair de nossa mente, do nosso horizonte. Nós sempre precisamos estar refletindo como estão sendo as nossas aulas. Porque, irmãos, não adianta, professores, nós nos dedicarmos em preparação da aula durante a semana. Não adianta você parar o seu dia, o momento do seu dia, para assistir esse subsídio, para ouvir esse subsídio, e você estuda, e você lê a palavra de Deus, e você medita na palavra de Deus, e você estuda a revista com afinco, pega outras referências bibliográficas, mas isso não adianta ou não vai adiantar se quando você chegar diante da sua sala, a aula não for uma aula, digamos que atrativa e que chame a atenção dos alunos. Não vai adiantar toda essa preparação se quando chegarmos ao final da aula, os alunos ficaram dispersos. Não vai adiantar. Por isso que é sempre importante nós pensarmos e refletirmos se a nossa aula está sendo uma aula produtiva, se os nossos alunos eles estão entendendo aquilo que nós estamos ensinando, se realmente a maneira que nós utilizamos para dar aula, se a forma que nós estamos dando aula, se a forma que nós estamos utilizando a lousa, se a forma que nós estamos utilizando a revista, se essa forma tem sido uma forma eficiente. Isso nunca pode sair de nossa vista, isso nunca pode sair de nosso horizonte como professor. Porque este é o nosso dever, é estudar, é nos preparar, mas também, e muito importante, é saber passar este conhecimento para os alunos. Agora,
partindo para a nossa lição, na introdução aqui, o Vitor ele vai registrar, ele vai dizer que em toda a Bíblia nós vamos ver Deus ele apontando certas atitudes como atitudes reprováveis, né? Então você pode ler aí na sua aula Deuteronômio 16, 22, Isaías 1, 14, você vai ver Deus dizendo que certas atitudes ele reprova, né? Ele detesta. Então toda a Bíblia nós vamos ver Deus exatamente dizendo e apontando para essas atitudes. Em Provérbios também não é diferente. Em Provérbios 6, nós vamos ver Deus ele apontando 7 atitudes em que ele reprova. 7 atitudes que ele detesta. E aqui, irmãos, tem algo importante a se dizer. Que o nosso texto-chave, que está em Provérbios 8:13, vai dizer: temer ao Senhor é odiar o mal. E aqui é interessante você dizer aos seus alunos que o nosso chamado é para odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. O nosso chamado e o chamado de Provérbios aqui, como ele diz, olha, temer ao Senhor é odiar o mal. O que significa? É odiar aquilo que Deus odeia. É detestar aquilo que Deus detesta. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos tratar com afeição ou tratar de forma conveniente atitudes que Deus reprova. O nosso chamado é para amar aquilo que Deus ama, amar as pessoas a quem Deus ama, amar as atitudes e as coisas a quem Deus ama e odiar aquilo que Deus também odeia. É por isso que essa lição ela é importante. É importante porque nós precisamos, e os jovens precisam entender, quais são as atitudes que Deus aponta no livro de Provérbios que ele detesta, que ele rejeita. Por quê? Porque os nossos jovens precisam entrar neste caminho também de rejeitar essas atitudes. E aí, Provérbios ele cita 7 atitudes, que são elas. Primeira, olhos altivos. A segunda é língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que traça planos perversos. A quinta, pés que se apressam a fazer o mal. A sexta, testemunha falsa. E a sétima, aquele que provoca a discórdia entre irmãos. A lição, ela tratará dessas 7 atitudes. E o objetivo dela é mostrar essas 7 atitudes no cotidiano do jovem. O que quer dizer? O objetivo é trazer para o contexto, para o nosso contexto, para o contexto dos jovens, e mostrar como estas 7 atitudes podem estar fazendo parte da vida deles. Então, quando nós vamos falar sobre cada uma dessas atitudes, qual que é nosso objetivo? Qual que é a nossa missão como professor? É mostrar que estas atitudes, elas são atitudes que podem fazer parte da vida dos jovens. Nós precisamos trazer essas atitudes aqui descritas em Provérbios, que estão no contexto daquela época. Nós precisamos mostrar essas atitudes em nosso contexto e precisamos revelar aos alunos que essas atitudes também podem ser vistas no nosso contexto, no nosso cotidiano. Então, esse é o nosso objetivo. Quando você for tratar de cada atitude, você vai tentar mostrar essa atitude para eles no cotidiano da vida deles e na vida deles. Como essas atitudes se apresentam na vida deles. E é importante, irmãos, falar também, eu acho que salientar para os alunos, que a Bíblia, ela revela quem Deus é. Primeiramente, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação de quem Deus é. Quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos a Bíblia, nós começamos a conhecer quem Deus é e começamos a conhecer Deus. Porém, também, a Bíblia, ela revela quem nós somos.
Quando nós entramos neste caminho de ler a palavra de Deus, nós não apenas conhecemos e começamos a conhecer a Deus, mas nós também começamos a conhecer a nós mesmos. Nós começamos a conhecer quem o homem é de fato. É por isso que nós cantamos e nós falamos também, né, que aquela frase, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E quando nós falamos essa frase, nós sempre estamos pensando na perspectiva positiva, digamos assim, né? Então, olha, a Bíblia, nós somos e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que nós estamos querendo dizer é, olha, eu sou filho de Deus, olha, eu sou nascido de Deus, olha, eu sou filho amado de Deus. Sim, verdade, a Bíblia revela todas essas coisas. Porém, ela também revela quem nós somos de fato e ela revela a nossa natureza também. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carnalidade. A Bíblia ela mostra quem nós somos. Então, quando nós lemos aqui Provérbios 6, nós vemos essas 7 atitudes, a gente tende a olhar essas 7 atitudes sempre de longe, né? Essas 7 atitudes não estão falando sobre mim. Nós tendemos sempre a fazer isso. É engraçado que quando tem uma pregação assim, aí a gente sempre fala, olha, aquela palavra foi para tal irmão, olha, aquela palavra foi para você, aquela pregação foi para você. A gente sempre temos essa tendência de nos afastarmos. Então, quando a gente lê aqui Provérbios 6, o primeiro movimento que pode acontecer é esse movimento de, olha, olhos altivos, eu não tenho. Eu não sou uma pessoa que tem olhos altivos. Olha, língua mentirosa. Mentiroso eu não sou. Nós sempre tendemos a nos afastar e a rejeitar. Porém, olha que interessante. Se Deus está dizendo aqui em Provérbios que Ele odeia essas 7 atitudes, é porque essas 7 atitudes, elas eram praticadas. Não tem como Deus odiar uma atitude que não é praticada. Ele só pode odiar uma atitude que é praticada. Quando nós praticamos uma ação e Deus olha para aquela ação e fala, olha, eu reprovo esta ação. Ele reprova quando nós praticamos. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que essas 7 atitudes, elas não estão apenas naquele contexto, elas não são praticadas apenas naquele contexto, mas elas também estão sendo praticadas em nosso contexto e no contexto da vida dos jovens e na nossa sociedade. Nós precisamos salientar, e eu sugiro que o irmão saliente isso em sala de aula. Se essas 7 atitudes estão descritas em Provérbios como atitudes que Deus rejeita, é porque provavelmente essas 7 atitudes elas estão fazendo parte da nossa sociedade, do nosso cotidiano e até em nossa vida. E essa lição busca mostrar e fazer com que o jovem perceba isso. Perceba se realmente essas 7 atitudes estão fazendo parte da vida deles. Esse é o objetivo da lição, é eles chegarem ao final da lição, chegarem ao final da EBD deste domingo, pensando, olha, talvez eu sou uma pessoa que tenho uma língua mentirosa. Essa é o nosso objetivo, é mostrar para ele que essas 7 atitudes, elas não estão tão distantes de nós, e elas não estão distantes do nosso cotidiano e da nossa vida. Então vamos lá, vamos passar por tópicos e fazer breves comentários. O primeiro tópico é o tema de olhos altivos. É a primeira atitude que Deus rejeita, os olhos altivos. E a altivez, essa palavra altivez, ela está relacionada à altura. Né? Quando você vai pesquisar o que é altivez, ela é uma palavra que está relacionada à altura e à elevação. Isto é, ter olhos altivos, então, essa atitude de ter olhos altivos, é a atitude de se perceber como alguém elevado, como alguém melhor, como alguém mais digno. Ter olhos altivos é se comportar de maneira arrogante em relação ao outro. Então, quando Deus fala assim, olha, eu rejeito os olhos altivos, Ele está dizendo isso. Eu rejeito as pessoas
que se percebem e que olham para si com um olhar de elevação, com um olhar de arrogância. Eu detesto as pessoas que se percebem que quando olham para si e elas se comparam com os outros, elas se colocam num patamar acima das outras pessoas. E por que Deus detesta essa atitude? Porque nós não vemos essa atitude em Jesus. Esta atitude, este comportamento, este movimento de se olhar como alguém elevado, de se olhar como alguém maior, é uma atitude contrária à atitude de Jesus. É por isso que lá em Filipenses 2, Paulo vai dizer assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é este? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se. E ele se fez servo. Essa atitude de altivez, esse olhar altivo, este olhar de cima para baixo, esse olhar de arrogância, de se ver como alguém melhor, de se ver como alguém digno, não esteve em Jesus e não esteve sobre Jesus. Mesmo Jesus sendo alguém maior, mesmo Jesus sendo Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Ele não teve essa atitude de se perceber, de se olhar como alguém elevado, mas ele não. Ele se fez servo. Ele se fez servo e ele se fez homem. Então, o problema dessa atitude de ter olhos altivos é que a pessoa, quando ela tem esse olhar, essa altivez, ela só consegue enxergar a si mesma. E quando ela enxerga, ela só consegue visualizar as suas qualidades. Ela não consegue ver que nela há uma podridão e há falhas. Ela só consegue se perceber como alguém muito bom. Ela só consegue perceber na vida dela as suas qualidades. Ela não consegue perceber as suas fraquezas e as suas limitações. E aqui, professor, é um ponto muito importante, porque quando as pessoas elas têm este comportamento e esse olhar altivo, isso atrapalha nos seus relacionamentos. Elas não conseguem escutar o outro. Por quê? Porque, é claro, ela se percebe como alguém melhor. Ela se percebe como uma pessoa que sempre tem as ideias melhores. As ideias mais inteligentes sempre vêm dela. Ela não consegue escutar o outro porque a opinião dela sempre é a melhor, sempre é a mais sensata. E isso faz com que ela sempre tenha problema. Ela nunca consegue conversar numa boa com outro alguém, mas ela sempre está em posição de confrontação com o outro e de querer colocar a sua ideia acima, porque ela se percebe assim. Veja como muitos jovens, eles começam, em determinado período da vida, começam a ter um péssimo relacionamento com os seus pais exatamente por causa disso. Porque eles começam a se enxergar melhor. Eles entraram na faculdade, o que meu pai sabe? O meu pai, olha, ele estudou até a 5ª série. Olha, o meu pai nem se formou direito. Ele não sabe. Olha, meu pai não está atento ao mundo. Olha, ele não assiste nada. Ele não tem nenhuma informação do mundo. Ele fica caindo em fake news de WhatsApp. E aí, os jovens começam a olhar de cima para baixo para com os seus pais. E aí, é claro que os relacionamentos de pai para filho não vai para frente. Por quê? Porque sempre vai ter um embate por causa dos olhos altivos. Este olhar, ele interfere nos relacionamentos. Ele interfere e ele sempre vai atrapalhar os seus relacionamentos. Os relacionamentos na igreja, né? Tem jovem ou tem pessoas que ela não consegue se relacionar dentro da igreja. Olha, se não for do jeito dela, não vai. Ela fica triste, fica chateada, fica emburrada.
Por quê? Porque do jeito dela era melhor. O culto deveria ser deste jeito, não do outro jeito. Olha, a mocidade deveria seguir desta forma, não desta forma aqui. O congresso deveria ser assim, não assado. Ela tem esse olhar altivo. Ela sempre se percebe numa condição superior às outras pessoas. A segunda atitude é a língua mentirosa. E na Bíblia, nós vemos que a mentira, ela é um instrumento do diabo, né? Por isso que você pode ver em João 8,44. E a mentira, essa língua mentirosa, é uma atitude interessante porque ninguém se diz mentiroso. A mentira é um defeito ou um pecado que ninguém assume ter, né? Se você perguntar aí para os seus jovens, se você parar assim e falar assim, olha, quem daqui é mentiroso? Quem se considera uma pessoa mentirosa? Ninguém vai levantar a mão. Porque ninguém se considera mentiroso. No entanto, nós acabamos vivendo em uma mentira. Então, quando você for falar para os jovens, passar essas atitudes para os jovens e comentar sobre essas atitudes, sempre tente clarear para ele, mostrar para ele aonde que ele pode estar sendo mentiroso. Porque ele não vai falar, eu sou mentiroso. Nós não falamos isso. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de mentira. Como? Nós mentimos, primeiramente, quando nós queremos passar uma imagem que nós não somos, uma imagem que nós não temos. Se você for pegar Atos lá dos Apóstolos, você vai ver Ananias e Safira, que foram, depois de Barnabé, que tinha dado seus bens a Pedro e à igreja, e aí Ananias e Safira, logo em seguida eles também foram dar. Eles estavam querendo passar uma imagem que eles não tinham. Mas na verdade eles não estavam dando tudo que eles tinham, eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo. Por quê? Primeiro eles estavam dizendo algo que não era verdade. Falando que tinha dado tudo, sendo que não tinha. Segundo, porque eles estavam tentando passar uma imagem que eles não eram. E aqui entra a autenticidade, irmãos. Falar da autenticidade. Nós precisamos ser autênticos, pessoas autênticas, não querer passar uma imagem de que nós não somos. E muitas vezes na igreja, nós somos até, os jovens muitas vezes são pressionados a passar uma imagem que eles não são. Às vezes os jovens, eles estão em conflitos existenciais, mas chegam diante da igreja, ou chegam na igreja, eles estão muito bem. Olha, eles estão tudo certo. Tá tudo ok na vida dele, mas só ele sabe no interior o conflito existencial. Muitas vezes os jovens estão em um lamaçal de pecado, mas chegam na igreja e eles estão super bem. Eles não estão em pecado algum. Isso é mentira. Isso é uma forma de mentir. Querer passar uma imagem de que não é a verdade. Quantas vezes, irmão, você pode dar esse exemplo. Quantas vezes que nós chegamos diante da ceia do Senhor e nós sabemos que nós não estamos em condição de ceiar. Nós sabemos, os jovens sabem, mas aí nós pensamos, os jovens pensam, mas se eu não ceiar as pessoas vão ver que eu não ceiei, aí vai dar problema, as pessoas elas vão querer me confrontar e o que elas fazem? Tomam a ceia, participam da ceia mesmo não estando em condição. Por quê? Porque elas querem passar uma imagem. E tem uma frase que eu ouvi de um pastor que é muito interessante, que diz, olha, fale a verdade. Fale a verdade, esse foi o conselho dele para mim. Olha, fale a verdade. Porque da verdade Deus se responsabiliza. Neste tópico aqui, irmãos, é importante você falar com os jovens sobre ser sincero diante de Deus. Ser sincero diante da igreja, ser sincero ao pastor, viver em verdade, não entrar nessa vida de mentira que a nossa sociedade entra. A nossa sociedade vive de mentira. Quantos relacionamentos estão horríveis, mas você entra nas redes sociais, olha, é o perfeito casal. Quantas pessoas famosas que estão destruídas por dentro, mas por fora estão sorrindo, estão bem, estão fazendo seus shows, estão alegrando outras pessoas, mas por dentro estão destruídas. Mas elas não querem passar essa imagem, elas não querem enfrentar isso. Este é o ponto de nós falarmos sobre a verdade. E você, meu irmão, você incentivar os jovens a viverem verdade e falar a verdade.
O 4, o terceiro ponto, desculpa. Terceiro ponto. Mãos que derramam sangue inocente. E aqui no contexto de Provérbios, aqui, é um contexto literal mesmo. Né? O Provérbios está falando, o sábio está falando sobre realmente, sobre homicídio, sobre se derramar sangue inocente. No entanto, o Vitor ele traz aqui que nós podemos entender esse derramar sangue inocente como uma ação de injustiça que tira todos os meios do outro, que tira os meios de sobrevivência do outro. E na nossa sociedade, de onde que a gente vê isso? Na nossa sociedade, a gente pode ver essa ação de injustiça com a corrupção. Quando as pessoas elas desviam recursos que eram para pessoas necessitadas, pessoas que estavam precisando de medicamento, pessoas que estavam precisando de alimento, e essas pessoas elas desviam esses recursos e esse dinheiro. E aí morrem muitas pessoas em fila de hospitais, por quê? Por causa da corrupção. Elas estão derramando sangue inocente, elas estão brincando com vidas. Talvez nós não fazemos isso, talvez os jovens eles não façam isso. Só que quando que nós também podemos, digamos assim, derramar sangue inocente? Quando nós nos omitimos. Quando nós nos omitimos, quando a gente vê essas situações como igreja e a gente se omite. Na nossa sociedade, mãos que derramam sangue é quando a gente começa a perceber uma ideologia que tenta naturalizar e legalizar o aborto. E aqui eu não sei, é um assunto talvez que na sua sala até seja polêmico, não sei, mas que é importante. Na nossa sociedade de hoje, há uma ideologia, há uma pressão para quê? Para que se legalize, para que se naturalize o derramar de sangue inocente. É o aborto, é a ideologia que está em pauta, que está nas universidades, que os nossos jovens estão sempre ouvindo nas redes sociais. Olha, legaliza, legaliza. Não, isso é normal. Isso é a mulher. Isso é uma decisão da mulher. É a pressão externa, é a pressão da sociedade. É o derramar sangue inocente. E nós precisamos falar dessas injustiças e desse derramar sangue. Ponto 4, a quarta atitude. É a atitude, o coração que traça planos perversos. E aqui o Vitor ele também vai falar que aqui se trata do corrupto. Por quê? É aquela pessoa que fica pensando em meios para se dar bem. E aqui entra o jeitinho brasileiro, né? Você pode levar à sua sala o jeitinho brasileiro. Você pode... E é interessante você perguntar para os alunos em quais atitudes ou qual momento que talvez eles deram um jeitinho brasileiro. Pode ser que saia algumas ocasiões, pode ser que saiam que eles se abram e falem disso, né? Testemunhem, infelizmente, esse jeitinho brasileiro, mas que está enraizado em nós. É o jeitinho brasileiro. É quando nós queremos sempre alcançar algo por meios ilícitos. Talvez, né, nossa, mas eu não sou um corrupto igual certas pessoas, certos políticos, né? Mas às vezes a gente tenta passar na frente de forma ilícita. Essas pessoas e essa atitude, ela demonstra que são pessoas que estão ligadas ao fim. E elas só pensam no fim. O fim justifica os meios. São pessoas que vivem nessa chave, infelizmente. E aqui eu lembro de uma história de um jovem que congregou muito tempo aqui na sede, que ele fez um propósito com Deus quando ele tirou a carta. Ele falou, olha Deus, eu não vou comprar a carta. Eu não vou participar desta corrupção. Eu sei que isso não é o certo. Irmãos, ele foi fazer a prova e repetiu. Reprovou uma vez. E ele fez a segunda, reprovou. E fez a terceira, reprovou. Reprovou a quarta, reprovou a quinta, reprovou a sexta, reprovou a sétima, reprovou a oitava, reprovou a nona. Ele fez 10 provas. Ele pagou acho que 5 vezes mais a carta. Mas porque ele tinha feito um propósito de não se corromper. É o jeitinho brasileiro, são essas pequenas coisas,
mas que vão entrando em nossa vida, que podem nos atrapalhar, né? E aqui é o chamado para a gente viver de forma correta, sermos pessoas corretas. Quantas vezes nas empresas nós somos convidados para entrarmos em caminhos que nós sabemos que não são certos. Os jovens são convidados a isso. Os jovens são convidados na universidade. São coisas pequenas, né? Colar uma prova é algo que talvez a gente ache pequeno. Verdade, pode ser. Mas entra nisso, nesse coração que fica traçando planos perversos e que tenta chegar em um fim por meios maus e por meios ilícitos. A quinta atitude diz: pés que se apressam a fazer o mal. E trazendo aqui para o nosso contexto, este pés que se apressam a fazer o mal são pessoas que, e aqui está falando de pessoas que se acostumaram com a maldade. Elas se acostumaram com a maldade que os pés delas já vão à maldade, né? Se apressam a fazer o que é mal. Por quê? Porque a mente delas foram cauterizadas pelo pecado. E aqui é o ponto de você começar a questionar os alunos, questionar os jovens, quais são os pecados que já fazem parte da vida deles que se tornaram iniquidades. Quer dizer, que os pés deles, já quando eles veem, eles nem percebem. E na hora que eles veem, eles já estão lá cometendo aquele pecado. Eles não têm nem força para resistir, porque eles nem pensam. Quando eles já se deram conta, já foram e já fizeram. São os pés que se apressam a fazer o mal. São pessoas que já se acostumaram com o pecado. São as pessoas que já estão enredadas pelo pecado. E aqui você pode citar pecados para os alunos e perguntarem para eles, né? Tem jovens que, infelizmente, mas estão presos na pornografia. Infelizmente, os pés deles já vão nessa direção. E quando eles veem, quando eles percebem, eles já estão presos nesse vício. Então, tem alguns pecados que podem estar prendendo os nossos jovens. E aqui, neste ponto, é um ponto importante e interessante para você abordar essas questões. Abordar essa questão do pecado que já começou a fazer parte da nossa vida e da vida dos jovens. O ponto 5, na verdade 6, a sexta atitude que Deus reprova é a testemunha falsa. E aqui o contexto de Israel está falando sobre as pessoas que iam até o tribunal para mentir, para prejudicar algum oponente. Alguma pessoa que ela tinha alguma rixa e ela ia até o tribunal para prejudicar esta pessoa. E aqui é um ponto importante, trazendo para o contexto, para o nosso contexto, para o contexto dos jovens, pensar sobre as atitudes que nós tomamos muitas vezes e que prejudicam as outras pessoas, que prejudicam as pessoas que estão ao nosso lado, que prejudicam as pessoas que convivem com o nosso ambiente. Tem algumas atitudes que nós tomamos e que nós praticamos que elas não prejudicam somente a nós, mas elas infelizmente prejudicam terceiros, prejudicam outros. Se muitas vezes nós não vamos até o tribunal para testemunhar falsamente contra outras pessoas, talvez a gente não faça isso, mas talvez a gente age de forma maldosa, age de forma para prejudicar alguém. Muitas vezes nós somos tentados por não gostar de certas pessoas, por ter alguma confusão com certa pessoa, e aí que a gente acaba fazendo? Nós acabamos falando dessa pessoa para outras pessoas. A gente sabe que isso prejudica ela, a gente sabe que isso prejudica a reputação da pessoa, a gente sabe que ela vai ficar mal vista pelas pessoas, pela sociedade, pela igreja. Mas a gente sabe disso, mas mesmo assim nós acabamos falando mal dessa pessoa ou querendo revelar certas atitudes que essa pessoa tem tomado. E a gente sabe que isso não ajuda, mas pelo contrário, prejudica. E aqui essa testemunha falsa exatamente está neste contexto.
O Vitor, ele vai dizer assim, olha, no final lá do tópico, por isso, cuidado para não desenvolver relacionamentos tóxicos, trair, agredir ou executar atitudes semelhantes. Todas elas têm certa relação com a testemunha falsa, pois são formas de prejudicar outra pessoa. Então aqui é para falar de atitudes, de ações que nós praticamos e que nós fazemos, que nós sabemos que prejudica certas pessoas. Certo modo que a gente trata algumas pessoas, certo modo que a gente se relaciona com as pessoas. Então, este ponto ele é importante e interessante por causa disso. E por fim, irmãos, a sétima atitude, na verdade, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. E o Vitor vai colocar aqui, olha, Deus é o que ama a união e odeia a divisão. E ele dá alguns textos bíblicos. E essa atitude é muito interessante. A atitude de aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você perguntar, olha, quem gosta aqui de provocar discórdia na sua sala de aula? Nenhum jovem, nenhum aluno vai dizer, não, eu gosto de causar confusão, eu gosto de causar o terror. É claro, eles podem falar isso brincando, né? Mas é claro que não. No entanto, muitas vezes, nós estamos praticando esta ação, praticando esta ação de causar discórdia entre os irmãos. E aqui, irmãos, entra um outro pecado que nós podemos dizer, que é o pecado da fofoca. Porque o que mais causa discórdia entre os irmãos, e principalmente na igreja, o que mais causa confusão e conflito entre as pessoas é o pecado da fofoca. É quando nós começamos a comentar da vida alheia. Não, nós nos afastamos de certas pessoas porque elas cometeram certas, talvez até mesmo algumas pessoas estão erradas, estão cometendo pecados. Só que o que nós fazemos? Nós, ao invés de ajudar ou ao invés de orarmos, nós começamos a comentar sobre esses problemas, nós começamos a comentar com as outras pessoas. Isso vai criando aquele telefone sem fio. Você comenta aqui com uma pessoa, só que essa outra pessoa comenta com a outra, que comenta com a outra, que comenta com a outra, que chega até o ouvido daquela pessoa. E aí a confusão já está armada. Muitas vezes nós achamos que são pequenos comentários. Não tem nada demais. Mas são esses comentários que estão trazendo e provocando discórdia entre os irmãos. É quando, muitas vezes, a gente não consegue segurar uma crítica. Né? Muitos jovens, muitos de nós, têm a necessidade de criticar, têm a necessidade de externar críticas. Olha, o congresso não foi do jeito que eu queria, o jovem pensa. Olha, deu tudo errado, cara. Tudo errado o que esse líder fez. O congresso não ficou bom. As músicas que a gente escolheu não ficou bom. Mas ele pensa isso, mas ele não guarda para si. Não. O que ele vai fazer? Ele vai comentar com um ciclano. E aí ele comenta com um ciclano. Olha, você viu que a música não ficou boa, a música da gente? Tal. Aí o ciclano comenta com o Beltrano. Esses comentários, irmãos, eles vão trazendo discórdia no grupo. Eles vão trazendo uma tensão no grupo. E aí quando você vê, tal pessoa já olha para outra pessoa com um olhar assim de distanciamento, não mais com um olhar de amor, mas com um olhar de reprovação. E aqui é o momento de você lembrar que o que Deus ama é a união e é a comunhão. E a atitude dos nossos jovens e a nossa atitude tem que ser uma atitude de salientar isto. De salientar a união e a comunhão, de provocar esta união e essa comunhão. E o Vitor termina dizendo, olha, por isso se esforce para construir pontes e unir pessoas, não dividir o grupo. Tem certos comentários, tem certas atitudes que elas dividem o grupo, que elas dividem a igreja. E essa atitude Deus rejeita, Deus odeia. Mas Deus ama quando nós construímos pontes,
quando nós estamos num grupo para unir pessoas. Nós não estamos no grupo para trazer desavenças, para trazer mal olhar. Olha, você viu aquela pessoa? Não, não. Deus ama as pessoas que constroem pontes. Mesmo em tempos difíceis, mesmo que muitas vezes num grupo acontece algo que é um pecado, que alguma coisa aconteceu de ruim, aconteceu um conflito, aconteceu uma briga, Deus ama as pessoas que a partir deste momento elas não vão mais trazer mais fogo, mais lenha para a fogueira, não. Mas elas vão lá e vão construir e reconstruir as pontes. Este é o nosso chamado. Estas, meus irmãos, são as 7 atitudes que Deus reprova e que você pode trabalhar. E aqui eu fui fazendo breves comentários e tentando clarear para sua mente algumas atitudes que estas ações aqui, que esses pecados que Deus rejeita, estão na nossa vida e no nosso cotidiano. Essa foi a minha tentativa, né, de comentar cada tópico e tentando trazer os exemplos práticos e os exemplos na vida dos jovens. Agora, você pode terminar essa aula questionando aos alunos, olha, mas por que Deus disse que ele rejeita estas 7 atitudes? Poderiam ser 10? Não poderiam ter outras atitudes que Deus reprova também? Poderia. Né? Deus poderia falar assim, olha, eu reprovo o coração amargurado. Talvez. Por que não? Olha, eu reprovo o coração de ira. Sim, Deus também reprova. Mas por que são essas 7 atitudes? Você pode terminar fazendo essa questão. E respondendo que algo em comum, algo que é semelhante nessas 7 atitudes, é porque essas 7 atitudes, elas de alguma maneira e de alguma forma, e de certa intensidade, elas atrapalham os relacionamentos humanos. Veja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é um, mas ele é trino. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É uma unidade, mas são 3. E nesta unidade, há harmonia e há equilíbrio. Nós, como humanidade, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais, nós somos uma unidade entre pessoas. No entanto, somos muitos, mas somos uma unidade, assim como Deus. Estas 7 atitudes são reprováveis porque essas 7 atitudes, de alguma forma, elas quebram esta unidade. Elas quebram, de alguma forma, os relacionamentos interpessoais. Elas, de alguma forma, danificam essa unidade. Elas danificam essa união. As pessoas de olhos altivos, elas, como eu já falei, atrapalha os relacionamentos. A pessoa de língua mentirosa, a pessoa que não é verdadeira, a pessoa que quer se mostrar de uma forma que não é, ela atrapalha nos relacionamentos. Todas essas 7 atitudes, de alguma forma, quebra a unidade. E é por isso que Deus rejeita estas atitudes. Eu sugiro que você possa, e você pode terminar esta lição trazendo esse questionamento e trazendo esta resposta. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua atenção, meu querido professor, e eu espero que este subsídio venha de alguma forma te ajudar, a clarear, te trazer ideias, né, te trazer insights para que você possa elaborar a sua aula da melhor maneira possível. E eu espero que a sua aula seja uma aula produtiva e que venha abençoar a vida dos nossos jovens. Que Deus te abençoe.